Não sou quem eu preciso, também não sou quem eu queria. Estou longe, mas uma coisa é certa, eu não sou quem eu era. Eu gosto muito de frases e essa me fez meditar essa semana. Essa frase, esse texto, é um texto que nos encoraja, porque ele diz que tudo bem, eu ainda não sou quem eu preciso ser, muito menos quem eu queria. Mas uma coisa é certa, eu alcancei algo, eu mudei. Isso tem muito a ver quando nós nos achegamos para o Senhor e nós experimentamos mudanças na nossa vida. Tudo isso é muito bom e nos faz sentir bem, porque nós estamos caminhando dia após dia, passo após passo, e olhando para o alto, isso é muito bom. Mas meditando nesse texto, me fez pensar em pessoas que às vezes começaram bem a obra, começaram bem a caminhada e hoje estão desviadas do Senhor. Embora a ênfase do meu vídeo hoje não é para você, mas eu quero dizer para você que é um caminho de volta, que é sempre o tempo para voltar os caminhos do Senhor e consertar, né, o tempo perdido, recuperar o tempo perdido. Mas a ênfase desse vídeo é para você que está no Senhor. É para você que alcançou algo no Senhor e que muitas vezes nós baixamos a guarda e o diabo acha espaço em volta de nós. O que eu quero nos alertar, isso é para mim e para você, para todo aquele que tem buscado mudanças, para a gente vigiar, porque o diabo anda ao derredor. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. E pensando nesse salmo, ligando a esse texto que eu acabei de citar, eu lembrei de um outro versículo que diz assim: quem está em pé, cuidado para que não caia. Davi ficou no palácio e cometeu um adultério com Betseba. José saiu correndo. Esse alerta para nós a gente tem que sair do contexto, a gente tem que sair das mesas que nos enfraquecem espiritualmente, emocionalmente. A gente não tem que estar na mesa compartilhando emoções, sentimentos, experiências, ou assimilando, ou alimentando a nossa alma com experiência dos outros, do mundo, que vão nos afastar do Senhor. Se você observar, há uma sequência, né? Há uma progressão nos verbos aqui. A parte A diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. O conselho está a nível de ouvir, é aquele que está, a sua mente está absorvendo padrões, princípios que não vão com a palavra de Deus, mas está no começo. Na parte B, a palavra de Deus diz: aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Já é algo que você parou e praticou. Quer dizer, tudo começa muito delicado, há uma progressão aqui. Mas a Bíblia nos ensina: bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. É aquele que não para, porque deter fala de parar, fala de praticar, e você começa a praticar coisas que antigamente você não faria. E por último, o versículo diz: aquele que não se assenta na mesa dos escarnecedores. E eu quero falar aqui das mesas que nós nos assentamos. O texto que eu li fala: eu não sou aquela pessoa que eu era mais. E realmente, nós alcançamos algo no Senhor, mas é muito possível você perder muito daquilo que você já conquistou no Senhor, se você voltar atrás e começar a desfrutar, a sentar na mesa de pessoas que zombam de Deus. Porque o último estágio aqui, a pessoa mais do que peca. Porque na parte B, ele diz aquele que não se detém no caminho dos pecadores, aquele que não pratica. E por último, ele diz aquele que não senta na roda dos escarnecedores. O estágio aqui é alguém de zomba de Deus. É alguém que já debocha das coisas do Senhor. Então nós temos que ter em mente isso, a gente tem que vigiar, para que a gente não se perca no caminho. Que a gente não se perca. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia.
Esse é o objetivo do Senhor, é que a gente tenha um nível de comunhão com Ele, que as nossas mesas sejam saudáveis ao ponto da gente não perder no caminho. A gente evangelizar, a gente estar com pessoas, mas a gente não se deixar levar. É muito fácil. Eu lembro quando eu mudei para os Estados Unidos e eu fui trabalhar num salão e eu saí de um contexto, né, muito espiritual, não tinha pessoas muito, a não ser os evangelismos que a gente fazia nos encontros. Eu liderava a célula, a gente estava sempre no meio, na igreja, na comunhão, e eu aterrisei no salão. Eu fui trabalhar 1 ano e havia um grupo de pessoas ali que eles tinham tipo um dialeto. Né? Eu não concordava muito com a prática dele, mas eram pessoas que eu estava ali para trabalhar juntas e eu convivi diariamente com eles. E o que eu comecei a observar é que as palavras, quando eu chamo dialeto, eles mudavam o nome né, das pessoas. Acho que mulheres falam mapô, uma coisa assim. E no meu dia a dia, depois de alguns meses, eu comecei a brincar com algumas palavras dessas. Porque aquilo se tornou familiar para mim. E o Senhor começou a falar comigo, não repita isso. E eu tive que vigiar muito, para mim eu não vou dizer mudar completamente, porque né, a gente também não é tão frágil assim, né? Mas eu comecei a achar normal certas palavras, porque eu ouvia aquilo todo dia. E começou a fazer parte das conversas onde eu estava, porque a gente eram 8 horas por dia juntos, mas eu tive que vigiar muito, para não me envolver naquele contexto. E não eram só brincadeiras, não eram só palavras, era a prática que era contra a palavra de Deus. E foi 1 ano que eu aprendi muito. E você precisa trabalhar, você precisa estar num contexto. Você tem que vigiar muito e se posicionar em Deus. E renovar a sua mente. E andar com pessoas que vão te levar para o Senhor. Porque o que o diabo quer é nos envolver, é nos levar ao ponto de você praticar. Porque tudo começa com o conselho, com as palavras, depois você para, você se detém, você passa a beber, você passa a adulterar, você passa a falar palavras chulas e vai chegar um ponto, como diz a Valnice, se você não vigiar, se você não cuidar da sua carne, vai chegar um ponto que nem você se reconhece. Para você poder falar com ênfase esse texto, eu não sou quem eu preciso, estou longe de ser quem eu quero, mas eu já não sou mais quem eu era. É preciso que você se posicione dia após dia, nos contextos da sua vida, nos relacionamentos. É preciso que a gente envolva com pessoas, é preciso que a gente esteja na comunhão com o Senhor. Eu conheci uma profeta recentemente e algo me chocou muito, porque você quer fluir em Deus, você quer fluir na vida e continuar sendo uma pessoa transformada dia após dia, a estatura do varão perfeito, sente-se nas mesas certas. A Bíblia diz que a gente tem que congregar. A gente tem que estar na comunhão, porque no louvor Deus derrama a bênção. Você vai estar falando a mesma língua que as pessoas que professam o nome do Senhor. E eu conheci uma profeta que ela diz, ela é muito usada por Deus, ela tem um dom, e ela não frequenta a igreja, porque ela diz que Deus falou para ela não ir nas igrejas, porque as pessoas bloqueiam o ministério dela, as pessoas estão abaixo dela. E eu comecei a questionar, porque Deus não vai dar uma direção para você contrária à Bíblia. Ela não frequenta igreja nenhuma, ela não aceita ser exortada por ninguém, ela não escuta conselho de ninguém e ela anda por si só. Ao menor sinal de exortação ela não escuta e ela chegou a falar isso numa live. E Deus mandou ela sair da igreja, porque ela estava acima dos líderes dela. E eu fiquei pensando o quão perigoso é essa linha, porque nem sempre o seu líder vai ser mais experiente que você. Às vezes Deus vai nos colocar em contexto, eu já passei por grupos familiares, eu tenho 30 anos de fé, e que eu realmente sabia mais do que a pessoa que estava ali à frente. Mas eu abri o meu coração, Deus me colocou naquele contexto para eu ouvir aquela pessoa, então eu vou ouvir essa pessoa. E o importante
de você permanecer, o importante de você não se deter no caminho errado, de você não sentar na mesa errada, é você escolher a mesa certa. E a mesa certa é aqueles que professam o nome do Senhor, é estar no meio da igreja. Você quer crescer, você quer não correr o risco, como o versículo diz, aquele que está em pé. E esse é o objetivo desse vídeo. Você está em pé, nós estamos em pé. Cuidado para que não caia. Você quer conquistar algo mais do Senhor, vigie as suas companhias, vigie as mesas. É importante as mesas. A mesa fala de comunhão, de relacionamento. Vigie com quem você ama. Esteja debaixo de uma liderança. Frequente a igreja. Um grande sinal de quem que está se perdendo no caminho é que ele para de ir na igreja. É o primeiro passo que o diabo age, sabe por quê? Ele diz, o pastor errou, o pastor roubou, o pastor adulterou. Quero dizer para você, tira os olhos da liderança. Essa igreja não está boa, você não concorda com a visão, vá para outra. Mas ache alguma, não vai ser nenhuma perfeita, porque você não é perfeito. Então, se você entrando na igreja, nós já começamos a bagunçar o coreto. Porque eu e você temos que mudar. Nós estamos em processo de transformação. Aquele que começou a boa obra, ele está aperfeiçoando dia após dia. Então não se julgue como essa profeta acima de ninguém. Porque assim como você precisa de mudança, eu preciso, o seu pastor também, ele está em transformação. É bom que ele seja mais maduro que você e que eu. Mas não espere algo que nem eu e nem você tem. Então vá para uma igreja, congregue, ache um lugar mais próximo do que você se sente pertencente, se você se sente confortável com aquelas pessoas. Mas não se afaste. Não se afaste da comunhão. Então, para que você não se perca no processo, tenha relacionamentos. Primeiro com Deus. A sua fé, o evangelho é muito mais confronto do que conforto. Porque quando nós somos confrontados, nós saímos da zona de conforto e nós procuramos mudança. E nós vamos começar a ser transformados, porque a gente precisa ser humilde diante de Deus e reconhecer que a gente precisa dele, que a gente precisa de um irmão para exortar. A gente precisa ter alguém para andar junto, para ouvir uma voz, não vai por isso, não vai por esse caminho, não vai por esse caminho, João, não vai por esse caminho, Maria. É preciso que a gente esteja na comunhão, na mesa certa. Tenha relacionamento com Deus. Fuja da tentação. Ande com pessoas que professam a sua fé. Evangelize, faça a obra, mas guarde a sua casa, guarde a sua fé. Quando a palavra de Deus diz, no Salmo, repetindo o Salmo, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Que nós tenhamos discernimento, humildade e dependência de Deus para permanecer firme, porque aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Mas é preciso que eu e você caminhemos em busca disso. É preciso que a gente levante cada dia e fale, Senhor, me dá unção para hoje. Me abençoa hoje. Coloca pessoas certas no meu caminho. E aí sim, nós vamos ser melhores a cada dia. Aí nós podemos olhar e falar o texto. Eu não sou quem eu preciso, estou longe de ser quem eu quero, mas eu já não sou quem eu era. Porque aquele que começou a boa obra em mim, ele está aperfeiçoando. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no meu canal.